No dia 10 de novembro de 2022, morreu Aura, depois de viver 20 longos anos na Espanha. Aura foi fundamental para a preservação de sua espécie, pois ela está entre os mamíferos mais ameaçados de extinção do mundo, o lince ibérico. Quando Aura nasceu em 2002, não havia muito mais do que 100 indivíduos na natureza, mas hoje, graças a esforços de preservação através de uma parceria entre Portugal e Espanha, o lince ibérico está se recuperando e já conta com mais de 1.300 animais em centros nesses dois países. Aura fez um grande papel nessa história. Ao longo de sua saudável e duradoura vida, ela teve nada menos do que 14 filhotes, o que deu origem a 900 exemplares que vivem entre cativeiro e liberdade. Seu legado é fenomenal. Ela ajudou a salvar uma espécie que há milênios luta pela sua sobrevivência. A história do lince ibérico através do tempo é fantástica, e hoje você vai entender como esse fantástico animal surgiu e por que se encontra à beira de desaparecer. Existem atualmente 4 espécies de linces, todas pertencentes ao gênero Lynx, que se separou dos outros felinos há cerca de 7,2 milhões de anos, final da época Miocena. O registro mais antigo de lince pertence à espécie Lynx isoidorensis, das épocas Pliocena e Pleistocena da Europa Ocidental. No entanto, embora isso ainda seja discutível, ele pode ter surgido na África e depois se espalhado pela Eurásia, onde deu origem a todas as espécies de linces vivas. Durante o Pleistoceno, o planeta experimentou diversos eventos de glaciação e interglaciação. Durante os períodos de glaciação, o centro e norte da Europa eram regiões inclementes, geladas demais até mesmo para a fauna local. Mas havia aqueles locais de clima mais ameno onde os animais poderiam viver, como era o caso da Península Ibérica. O lince de Isiore vivia nessa região, só que os períodos glaciares acabaram por isolar aquela espécie ali, onde deu origem a uma nova espécie, o lince ibérico. O fóssil mais antigo de um lince ibérico foi encontrado na Espanha e data de 1,6 milhão de anos. A idade desse material, um crânio descoberto em 2003, está muito próxima da idade estimada para o surgimento da espécie, que é de 1,8 milhão de anos, com base nas análises moleculares. O recém-nascido lince ibérico não ficaria restrito à Península Ibérica para sempre, pois ainda no Pleistoceno ele expandiria sua distribuição pela Península Itálica, onde hoje já não pode mais ser encontrado. Atualmente, o lince ibérico só pode ser encontrado em Portugal, onde alguns indivíduos foram reintroduzidos em 2014, e na Espanha, onde existem ainda 2 últimas populações selvagens. O lince ibérico é hoje um dos felinos mais ameaçados de extinção do mundo. A caça de sua principal fonte de alimento, o coelho europeu, é um dos principais motivos para isso. O lince ibérico é um animal super especializado na caça do coelho europeu, que representa entre 80% e 99% de sua dieta. A relação entre predador e presa é profunda e enraizada. Ambos evoluíram na Península Ibérica em uma estreita correlação, onde suas distribuições geográficas seguiram a mesma dinâmica de contração de acordo com as oscilações glacial e interglaciais do Pleistoceno. Essa dependência pelo coelho tornou o lince uma espécie vulnerável a qualquer alteração nas populações de suas presas. A proliferação de doenças virulentas que afetam os coelhos europeus teve efeitos catastróficos nas populações de lince ibérico. A maior força por detrás do declínio do coelho europeu foram 2 doenças que surgiram no século XX. A mixomatose é um vírus sul-americano, transmitido principalmente por insetos vetores, como mosquitos e pulgas, que foi introduzido intencionalmente por um agricultor em meados da década de 1950 na França, para controlar a população de coelhos. Estima-se que 90% dos coelhos morreram devido à mixomatose após os primeiros surtos na década de 1950. Depois disso, a doença tornou-se endêmica na Península Ibérica.
onde atualmente afeta a maioria das populações de coelhos. Os casos de mixomatose atingem um pico durante o início do verão até o outono, onde os jovens são os mais atingidos. Os coelhos com vírus tornam-se mais vulneráveis aos predadores e mais suscetíveis à doença hemorrágica do coelho, que apareceu na Europa no final dos anos 1980 e acabou causando inicialmente a morte de 55 a 75% dos coelhos na Península Ibérica. Fora isso, uma variante da doença hemorrágica do coelho foi descoberta na França em 2010 e tem levado à morte generalizada dos coelhos também. Os adultos são mais suscetíveis à doença e ela é mais prevalente no final do inverno e na primavera. Outros motivos que levaram ao declínio da população de coelhos é a perda e fragmentação de seu habitat, além da caça. Diante de tantos problemas e da queda no número de indivíduos na natureza, o coelho europeu é classificado como uma espécie em perigo pela IUCN. O recente declínio global estimado de 60% a 70% nas populações de coelhos europeus foi seguido por diminuições de 65,7% nas populações do lince ibérico. Tendo que consumir pelo menos um coelho por dia, o lince se encontra numa situação preocupante. O negócio foi tão grave que em 1996 havia somente 250 linces na natureza, o que colocou a espécie na categoria de criticamente ameaçado. A perda de seu habitat também representa um grande perigo, uma vez que levou ao isolamento das populações de linces, o que aumenta o caso de cruzamento endogâmico, que é o cruzamento entre parentes, o que reduz a diversidade genética das pequenas populações e as torna mais vulneráveis a quaisquer alterações no meio ambiente. A caça e os atropelamentos também são dois fatores muito importantes. No começo do século XXI, o lince ibérico se encontrava à beira da extinção, com menos de 100 indivíduos na natureza. Para que o único grande mamífero carnívoro endêmico da Península Ibérica e o mais ameaçado da Europa não desaparecesse por completo, iniciou-se então um programa de reprodução ex situ, ou seja, fora de seu ambiente natural, entre a República Portuguesa e o Reino da Espanha. Desde então, têm sido implementadas medidas de conservação que incluem a melhoria do habitat, o repovoamento de coelhos, a translocação, a reintrodução e a monitorização de linces ibéricos. Os esforços de conservação têm dado certo, pois entre 2002 e 2012 houve um aumento considerável nas duas últimas populações selvagens para até 156 indivíduos maduros. A partir de 2020, o número aumentou ainda mais, chegando a ultrapassar 1.000 animais. Em 2022, a população atingiu um recorde histórico nos dois países, com até 1.668 animais. Desde 2015, o lince ibérico tem sido colocado na categoria em perigo pela IUCN. Ainda há muito trabalho pela frente, mas os esforços dos dois países têm produzido um bom resultado, e é muito provável que um dia esse felino icônico poderá se tornar novamente uma visão comum na Península Ibérica. Se você ficou até aqui, então é porque gostou ou achou relevante o conteúdo deste vídeo. Então não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para estar recebendo todas as notificações e, é claro, compartilhar este vídeo e este canal com todos os seus amigos, beleza? Mas é isso, muito obrigado e que a força esteja com vocês. Tchau!